Obrigado às duas. Pessoal, é o seguinte, vamos falar agora sobre carteira de habilitação. O presidente Lula deu aval para que o projeto siga aquele que vai retirar a obrigatoriedade da passagem pela autoescola para tirar a CNH. Depois do ok do presidente, o próximo passo vai ser a realização de uma audiência pública pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A consulta vai ser lançada nessa quinta-feira, portanto amanhã, dia 2, e vai durar 30 dias. Renan Filho compara a obrigatoriedade da autoescola à exigência de que alunos que queiram prestar vestibular para universidades públicas tenham que frequentar cursinho. Ele disse que a autoescola é isso. Vamos conversar com o Celso Mariano, especialista em trânsito, que está conosco. Ô Celso, bem-vindo, boa noite, prazer em recebê-lo por aqui. Autoescola é isso, Boa noite, não é? Diego. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Boa noite. Eu vejo com preocupação. Há mais de três décadas eu atuo na área acompanhando as evoluções, tanto dos processos educativos quanto das consequências que a gente vê nas nossas ruas, estradas, rodovias. O Brasil tem um trânsito muito violento. E quem acompanha de perto, como eu, sabe que o processo de formação de condutores no Brasil é mesmo alvo de muitas críticas, tem muitos problemas. Por exemplo, a nossa formação para motociclistas é muito temerosa. O cidadão aprende numa pista fechada, muito longe da realidade das ruas. Mas há um certo consenso também, baseado em bom senso, de que é melhor um processo que não seja perfeito do que processo nenhum. Bom, a preocupação é justamente aí. A gente não conseguiu ainda entender exatamente o que está sendo proposto. E sabemos sim que o presidente Lula disse para o seu ministro: olha, pode seguir com o estudo. Então, já com bastante atraso, porque nós esperávamos que essa tal consulta pública tivesse começado ainda em agosto, deve começar então amanhã. E aí vamos ver o que as pessoas que participarem dessa consulta vão expressar. E eu imagino, Diego, que quem está próximo do processo de formação de condutores, quem recentemente passou por uma autoescola, ou matriculou seu filho numa autoescola, ou tem a lembrança disso, há de concordar que o que é feito ali é, muitas vezes, o único momento em que o cidadão brasileiro tem contato com educação para o trânsito. Então, por mais que possa receber críticas e observações do tipo, podia ser melhor, podia se estudar esse e não aquele conteúdo, e eu mesmo tenho várias críticas sobre isso, aquilo ali é um momento extremamente importante, tanto do curso teórico quanto da parte prática. E o que mais preocupa com o que a gente tem ouvido até então, Diego, é que estamos todos com a impressão de que vai haver uma simplificação buscando a diminuição de custos, e essa simplificação vai abandonar várias coisas que foram ao longo desses 27 anos de vigência do nosso código, desde quando a gente transformou a autoescola, que só ministrava curso prático, em um centro de formação de condutores, as exigências foram crescendo, Ô crescendo, Celso, crescendo, nunca estava bom, e de repente quase nada daquilo que foi feito até ali será mantido nesse novo formato. Isso preocupa. Estava vendo aqui, porque a gente entrevistou o ministro Renan Filho, a gente falou sobre esse assunto já há algum tempo, quando ele propôs essa alteração, e ele falou que existe, né, essa possibilidade de ser feita a parte prática enfim, do curso, né, para conseguir dirigir, e em outros países. Não sei se você tem o resultado dessas experiências, e ele disse que não pode ser qualquer um que vai ministrar esse curso, digamos assim, particular, né? São pessoas que são habilitadas também para isso. Nem isso, você acredita que seja uma boa opção? Diego, eu queria dizer uma coisa para ti, como jornalista, e para quem está nos acompanhando. O processo pode ser qualquer um, desde que bem estruturado e bem feito. O nosso, com todos os defeitos que possa ter, ele é muito bem resolvido. O grau de exigência que se tem para, por exemplo, existir uma autoescola, para alguém ser professor na parte teórica ou da parte prática, numa autoescola, que nós chamamos de instrutor de trânsito, e que tem um curso, tem toda uma técnica, uma didática que é aplicada ali. Sabemos que tem países que têm modelos mais flexíveis, inclusive alguns estados americanos, não é todos os Estados Unidos, mas alguns estados que permitem o cidadão estudar sozinho e se apresentar lá
no órgão de trânsito para prestar o exame. Mas várias diferenças extremamente importantes residem aí e que precisariam ser comparadas com o que está sendo proposto, para ver se há alguma chance, alguma possibilidade de um modelo assim servir para nós. Por que serve para alguns estados americanos e alguns países? Porque nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cultura do automóvel completamente diferente da que temos aqui. Você não encontra nos Estados Unidos cidades com ruas estreitas. A cidade foi construída para o cidadão se movimentar com o carro, faz parte da cultura americana desde os 16 anos. Então, veja, para trazer algo assim, nós temos a questão até da imputabilidade penal aqui no Brasil, que é com 18. Lá nesses estados é possível, a partir dos 16 anos, com supervisão de um pai, de um responsável, dirigir em área restrita. Ou seja, tem regras que fazem aquele sistema funcionar lá, além da cultura que é completamente diferente da nossa. Lembremos que nos Estados Unidos a gente volta e meia escuta que alguém famoso foi flagrado dirigindo alcoolizado e dormiu no chilindró. Imagine se isso vai acontecer no Brasil, que no outro dia, em menos de 24 horas, estava na frente de um juiz para uma audiência de custódia que sai a penalização na hora. Imagina se tem condições de fazer isso no Brasil, é óbvio que não. Então é assim, claro que nós precisamos melhorar o que temos, mas nós não podemos simplesmente, né, o bebê está sujo, vamos dar banho no bebê e quando joga água suja fora, o bebê vai junto. Não dá para jogar fora 27 anos de estruturação. O desconforto veio pelo fato de que o ministro mencionou em algumas das suas primeiras manifestações que havia uma máfia das autoescolas. E, obviamente, que o pessoal do setor ficou muito indignado porque não é a autoescola que emite a CNH. Quem decide se o Diego, o Celso, você que está nos assistindo, vai poder ou não dirigir é uma avaliação feita pelo Detran. Aliás, a assinatura que vai no documento CNH é do diretor do Detran. Em última análise, a responsabilidade de formar é do Detran. E os Detrans delegam isso para estas escolas especiais, devidamente autorizadas para isso, que são as autoescolas. No que está sendo proposto, até onde pudemos entender, vai haver um credenciamento de instrutores autônomos e os veículos não precisarão ser exatamente esses que tem hoje na autoescola, né? Então, uma das coisas que eu me referi aí, que, puxa, tanta evolução e agora qualquer um serve, o comando duplo, por exemplo, só para pegar um exemplo, Diego, quando o aluno está dirigindo ainda sem experiência, o instrutor está dentro do carro, junto com ele, ali do lado, e tem pedais duplicados, capaz de dar uma segurança mínima. Como aquela pessoa ainda não tem habilidade, ele pode intervir e frear o carro, por exemplo. E tudo isso, parece, nessa proposta, será abandonada. A própria formação dos instrutores, que hoje é feita em escolas especializadas, com cursos especializados, seria feita de uma outra forma. Essa outra forma, né, ainda não está muito clara e, por isso, esse desconforto, essa preocupação que faz com que as pessoas fiquem pensando, será que não é só por uma intenção política, né? Já que estamos às vésperas aí do ano da eleição e dizer que vai baratear a CNH, que vai dar acesso, dá voto, mas o próprio governo tem o CNH social para isso. É curioso, né? Bem na época que saiu o CNH social, que seria capaz de compensar essa questão de ser caro e levar para quem não tem condições, o que é muito justo, lógico, sai essa proposta. Estamos ainda meio impressionados de ter saído do próprio Ministério dos Transportes essa proposição. Vamos acompanhar, então, esses próximos dias de discussões, né, Vamos acompanhar. de debates. Celso, obrigado pela participação conosco, viu? Um abraço, querido. Até mais. Um abraço. Valeu. Pessoal,